Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, uma rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, o podcast que inspira, conecta e dá voz a histórias reais de sucesso e de transformação pessoal. Hoje eu recebo uma mulher que personifica elegância, inovação e propósito do universo da estética avançada, a doutora Mônica Drusian, CEO do grupo Mônica Drusian. Ela é reconhecida por unir ciência, técnica e sensibilidade, revelando às pessoas a sua melhor versão, com natureza e sofisticação. Prepare-se para mergulhar em uma história de coragem, autenticidade e propósito, em que cada decisão reflete o compromisso de transformar a autoestima em arte e cuidado com a experiência. Seja muito bem-vindo, Mônica Drusian. Eu que agradeço, Cláudia, por estar participando de mais um podcast. É um imenso prazer estar com vocês. Muito obrigada, fico muito feliz com a sua presença aqui. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e beleza, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quantum. Adquirindo pelo link do meu site www.claudiacardilo.com.br/parcerias, você leva de presente o meu e-book Comunique-se com ela. Agora sim, doutora Mônica, seja muito bem-vinda novamente. Eu quero saber, diante de uma apresentação com um currículo tão fantástico quanto o seu, o que foi que te inspirou a empreender inicialmente? Qual foi a motivação, a situação que fez decidir iniciar seu próprio negócio? Bom, eu sempre trabalhei, eu sou do interior, né, do interior de São Paulo, sou de Araçatuba. Fui convidada a trabalhar aqui em São Paulo, numa clínica bem renomada. E através dessa clínica eu fui crescendo, fui trabalhando em outras clínicas, com nomes renomados, como a JK Estética, entre outras. E através disso, eu sempre sonhei em ter a clínica Mônica Drusian. E aí, eu com essa ideia, tudo, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir a minha clínica e vou ver no que dá, né? Porque assim, eu estou sozinha aqui em São Paulo, toda a gente tem aquele medo, né? E eu fui na cara e na coragem. E abri minha clínica. Hoje, graças a Deus, eu sou muito indicada, muitos pacientes me indicam. O boca a boca hoje me ajuda muito. Mas foi isso, eu tive... Era um sonho que eu tinha de abrir a minha clínica com o meu nome. Isso é muito gostoso, porque abrir uma clínica, principalmente com o seu nome, confere muita credibilidade no mercado, né? Sim, e eu assim, eu confio muito naquilo que eu faço, sabe? Se eu falo para um paciente assim, olha, vai dar resultado, eu sei que eu vou entregar o resultado que ele quer. Então, assim, isso me deu credibilidade. Eu acredito muito no que eu faço. Além disso, sair de Araçatuba, que é uma cidade maravilhosa, né? Um beijo para Araçatuba. Eu sou de Bauru também, sou do interior. Embora tenha sido, é bem pertinho, né? Muito calor, né? Terra Vermelha. É uma região muito rica, né? E as pessoas que saem de lá para vir para cá têm o próprio desafio, né? De não conhecer ninguém, como você comentou. Eu já vim desde pequena, então para mim a adaptação foi muito grande na cidade. E quando eu volto para o interior, muitas vezes eu até estranho, né? Todo aquele ritmo do interior que é maravilhoso, né? Que a gente precisa para se conectar com a gente de novo, né? Qual foi nessa sua jornada, nessa sua decisão de sair de Araçatuba para vir para cá? Qual foi o maior risco que você assumiu como empreendedora? E se valeu a pena tudo que você passou? Bom, valer a pena sempre vale, né? A gente tem que correr o risco.
Eu sou de uma família simples, que saí do interior, né? Já passei meus apuros aqui em São Paulo, que, como você mesmo fala, não é fácil. São Paulo não é fácil. Ou você ama ou você odeia. E graças a Deus eu amei e amo até hoje São Paulo. Eu acho que São Paulo tem muitas oportunidades pra gente. O meu maior desafio para abrir uma clínica, eu acho que foi como tem muitas clínicas, cada esquina que você vai tem muitas clínicas, né? Então eu acho que a concorrência é o que mais pega hoje em dia. Eu acho que é isso. O meu maior desafio é isso. Só Além que de ter, a gente confia no nosso trabalho, né? Então, além de ter muitas clínicas, né, que você trouxe a questão da concorrência, tem ainda também a questão da inteligência artificial que chegou dentro do seu mercado, como em todos os mercados, e você também precisa estar atenta a essas novidades, né? Queria que você falasse um pouquinho, Mônica, quais são o seu maior diferencial, quais são os seus maiores diferenciais no mercado e por que ele é tão competitivo? o diferencial é que eu sou muito boa no que eu faço. Eu faço com muito amor. Eu faço, assim, eu realmente entrego o resultado para o paciente. Eu falo, eu sou diferenciada dos outros. O meu trabalho é diferenciado. Desde a hora que a paciente chega dentro da minha clínica, na porta da minha clínica, até a hora que ela sai, ela é muito bem tratada. E não é só assim, entregar a autoestima para a paciente, mas a paciente chegar, ter aquele cafezinho, aquela xícara bonita. É isso o diferencial. É a localização, a minha localização na minha clínica fica na Avenida Ibirapuera, em Moema. Então, já é um diferencial também, né? E, e eu acho que é isso que, a partir do momento que a paciente chega, ela é bem tratada, eu tenho pacientes que chegaram a ficar minha amiga, que são minhas amigas hoje, sabe? Então, assim, eu acho que é esse o diferencial. E também a entrega é o que ela espera. É ela chegar na minha clínica e falar, doutora, eu tô com a minha autoestima super baixa, eu quero que você me ajude. E eu poder entregar aquela autoestima para ela, aquele resultado que ela espera. Esse é meu diferencial. Quais são os serviços que você oferece na sua clínica? Os serviços que eu ofereço, ele vai de injetáveis até tecnologias, né, de alta potência. Por exemplo, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios de PDO. Hoje eu estou com um protocolo que chama Summer Body, que são 3 protocolos individuais, tanto para rosto como para corpo. A gente também tem a tecnologia como o Ultraformer, o Morpheus, que hoje é muito conhecido, um dos melhores para flacidez. Laser de CO2, retirada de tatuagens. A gente tem N coisas. Tudo que é estética avançada, abrange a estética avançada, dentro da minha clínica nós temos. Dentro dos injetáveis, você falou de fios de PDO. Para quem está nos ouvindo, muitas vezes o público em geral não conhece a nomenclatura. O que são fios de PDO? Bom, os fios de PDO, eles são uns fios mesmo que eu vou explicar mais ou menos como que é, tá? Que você vai colocar na paciente e vai fazer a sustentação. Cada paciente tem o seu protocolo. Tem pacientes que quer fazer aquele Fox Eyes, que a gente coloca, que dá para fazer aquele Fox Eyes de olhar aberto. Também a gente pode tratar isso com bioestimuladores. Eu, Mônica, particularmente, eu tenho na minha clínica fios de PDO, tá? A gente trabalha com fios de PDO, mas eu particularmente não gosto muito. Eu indico mais uma tecnologia com um bioestimulador. O bioestimulador, ele é sensacional. O que é o bioestimulador? O bioestimulador, dependendo de cada... Ai, como que eu posso dizer?
cada Biotipo? tipo, vamos pôr isso, cada tipo, mas é outro nome. Ele é um hidroxapatita de cálcio, né? Que faz o quê? Ele estimula o colágeno, então o mesmo colágeno que você já produz no seu corpo, ele vai produzir mais ainda. Eu tenho um protocolo que ele é assim, é Ultraformer com bioestimulador. A paciente sai super satisfeita, sai como se ela tivesse feito um lifting no rosto. É maravilhoso. Ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina. O Ultraformer ele é uma tecnologia, né, de ultrassom micro e macro focado. Micro por a gente tratar o rosto e macro por a gente tratar o corpo. Então ele faz a sustentação dos SMAS, que é a sustentação do músculo, do rosto. Ele elimina a gordura localizada, ajuda a tirar a gordura localizada, papada, trata pescoço. E se você joga um bioestimulador junto, você tem um excelente resultado. Em quanto tempo a paciente começa a ver resultados? Eu sempre peço 90 dias, porque o estímulo de colágeno ele precisa de um período. E tem pacientes que ele não vai precisar só de um bioestimulador. Ele vai precisar de 3 bioestimuladores para tratar. Eu tenho pacientes que nunca fez nada no rosto e fez 3 sessões de Ultraformer e 3 sessões de bioestimuladores. Então eu sempre peço 90 dias. 90 dias o resultado final. A pessoa precisa fazer algum home care em casa, algum cuidado especial? Depois do procedimento? Durante o procedimento, para que ela atinja o resultado dela? Eu sempre prescrevo um skincare para ela. Então, isso vai ajudar, a pessoa vai fazer alguma massagem em casa? Depois do bioestimulador, sempre a gente pede fazer massagem no local que foi aplicado 5 vezes por 5 dias. E as pacientes são boazinhas, elas fazem direitinho? Fazem direitinho. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma intercorrência dentro da minha clínica. É porque muita gente acredita que só pelo fato dela estar indo à clínica, isso já vai ajudar muito na questão do próprio resultado. E na verdade não, né? É assim, isso aí, eu sempre falo, dela ir na clínica, 80% de resultado ela tem. Os outros 20% é na casa dela. Aí os outros 20% eu falo que não é comigo. É com ela. Então, 80% eu entrego o resultado. Os 20% é o que eu vou passar para ela, como os produtos, como pós-procedimento. É isso. É importante, né, fazer de uma maneira integrada para que a pessoa chegue no resultado da maneira adequada e da maneira que você também imagina que vai acontecer com a pessoa, né? Exatamente. E eu quero saber de que forma que você estrutura os seus processos internos para garantir eficiência na sua clínica, qualidade e escalabilidade. Bom, quando a paciente chega, eu não sei se foi essa pergunta que você fez, mas quando a paciente chega, eu tento tratar ela como se ela fosse uma rainha. Porque muitas pacientes chegam lá, né, para levantar a autoestima, né? Então, a partir do momento que ela chegou ali na minha clínica, ela tem que ser muito bem tratada. Ela tem que ter ela tem que chegar no objetivo que ela quer, que são a melhoria dela. E depois manter aquilo com a paciente. Eu sempre mando mensagens para pacientes. Tem pacientes que terminam tratamentos, mas a gente sempre tem que fazer daqui a um ano voltar para fazer, né? Fazer uma manutenção. Então, eu sempre vou mandando mensagem para o paciente, como está seu rosto, como ficou o corpo. Eu sempre vou mantendo aquele contato com a paciente. Não sei se foi essa a sua pergunta. Na verdade, com relação à qualidade, né, a pessoa, ela espera
quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela já tem vergonha de tirar a roupa na frente de alguém, porque ela se sente julgada, né? E aí você deve fazer a avaliação da pessoa, né? Isso, mas elas se sentem super à vontade comigo. Elas não Que têm vergonha legal. de nada. No entanto, que eu falei pra você que tem paciente que chega lá, tipo, parece que é minha amiga. Que me vê pela primeira vez, mas se sente tão à vontade comigo que elas não têm vergonha, sabe? Isso é gostoso, né? Você fazia isso lá em Araçatuba também, ou foi só quando você chegou aqui que você começou a trabalhar na primeira clínica? Não, eu sempre fui muito bem, eu sempre tratei todo mundo assim, né? A paciente se sentia à vontade comigo. Sempre. Então, lá em Araçatuba eu trabalhei em outras clínicas, então assim, as pacientes se sentiam à vontade comigo. E hoje, hoje eu tenho a minha clínica, então elas se sentem muito mais à vontade, porque só tá eu e ela. Mas isso aqui foi mais aqui em São Paulo mesmo. Que foi um bloquinho um tijolinho por vez, né, que a gente fala. Principalmente na vida da mulher empreendedora, né? Que a gente vai aprendendo passo a passo, né? Exato. Antes não se falava tanto em educação do empreendedorismo como se fala hoje. Mas hoje, para começar a empreender, você precisa aí de algumas competências e habilidades que ajudam muito, além de saber muito a parte técnica, né, doutora Mônica? Elas precisam, se eu não entrego aquilo para elas se sentem frustradas, e é meu nome, né, que está em jogo. Então eu gosto de entregar o que eu prometo. Se eu falar, olha, eu vou entregar tanto resultado para você, eu vou entregar. Eu vou dar o meu melhor, porque eu sou a melhor. Eu me considero a melhor. No que eu faço, sim, tem muitas pessoas boas, mas eu sou muito boa. Eu me considero muito boa. Então, assim, eu falo para ela, olha, eu vou entregar tantos resultados para você. Ela fala, se você me entregar 50%, tá ótimo. E eu entrego mais que 50%. Eu consigo chegar nisso. Que bom, isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa sai de lá indicando você para todo mundo, né? Exatamente. Isso é fantástico, né? Hoje a gente percebe, doutora Mônica, que tem muita clínica de estética fazendo merchandising nas mídias sociais, fazendo anúncio, fazendo propaganda do antes e do depois. Como é que você identifica e até valida essas oportunidades de negócio antes de investir o seu tempo e dinheiro nas mídias sociais? Assim, eu já fiz muito patrocinado, né? Já fiz o tráfego pago e para mim eu não obtive resultados. Porque hoje em dia, por ter muitas opções, eu não sei se é o mercado, o que que hoje eles não. As pessoas que vêm pelo tráfego pago, elas não vêm querendo pagar aquilo que você oferece. Elas não vêm qualificada, né, para o lead. Não vem qualificada, não vem qualificada. E quando a gente trabalha por indicação, eu entendo que muda muito isso, porque quando uma cliente indica o outro, ela já tem um parâmetro, né? Exatamente, exatamente. E então elas não vêm qualificadas, elas vêm assim. A primeira pergunta que elas fazem: qual o valor? Se eu vejo que a paciente já vai me perguntar qual o valor, eu não falo direto, eu pergunto. A minha secretária manda: oi, tudo bem? Aqui é fulana de tal, vou estar te atendendo, auxiliando. Você já conhece o tal procedimento? Aí ela fala assim: não conheço. Aí eu, Mônica, vou lá, explico para a paciente, mando um áudio, ou até mesmo ligo para a paciente, porque eu sou muito atenciosa, eu gosto de ser assim. Eu vou lá, explico para a paciente, tudo certinho. Aí ela fala assim, tá, mas e o valor? Eu quero saber o valor. Aí eu falo, o valor é X. Ela fala, teve paciente que falou para mim assim, nossa, você não tem vergonha de cobrar um valor desse? Só que ela não sabe os meus estudos, ela não sabe os meus protocolos. E hoje em dia, tem gente fazendo botox por R$800. Ele não está injetando um botox em você, ele está injetando uma água.
E não Porque chega no mesmo resultado, né? Não chega no mesmo resultado. Se falar que chega é mentira, porque não chega. Pode, vai dar uma travada no rosto? Claro que vai. Só que daqui 2 meses não vai ter. E o Botox, hoje em dia, ele está realmente durando menos. Só que quanto mais barato, menos qualificado é a pessoa. É o que eu penso. E você é conhecida por tratar a mulher de uma forma muito natural e de manter a beleza natural das pessoas, né? Muitas pessoas, elas chegam lá até com uma ilusão de que o Botox vai rejuvenescê-la 30 anos e você acaba que muda isso com a pessoa quando você mostra o seu tipo de tratamento, né? O que é mais importante hoje? A beleza natural ou a pessoa que chega lá e fala que quer mudar completamente o rosto e mesmo que você não se sinta à vontade, você acaba fazendo, ou você mantém a sua opinião de beleza natural? Eu sempre priorizo a beleza natural da mulher. Eu sou uma pessoa assim, que eu não tenho muitos procedimentos no meu rosto, eu tenho bioestimuladores, né, no rosto. Faço muito ultraformer, que eu gosto bastante, que é para fazer a sustentação. Mas eu sempre prezo muito pela naturalidade. Se ela fala assim, mas doutora, vamos colocar mais um pouco, um exemplo, tá? Colocou 1 ml de boca no um ml de preenchimento na boca. Daqui 30 dias eu peço para ela retornar para ver como ficou. Se ela fala assim, se eu olho e falo assim, dá pra gente colocar mais um pouquinho, a gente vai lá e coloca mais um pouquinho. Mas eu sempre falo, preserve a naturalidade. Eu acho que a naturalidade, ela deixa a mulher mais sofisticada, sabe? Deixa ela chique. Porque hoje em dia você olha para todas as mulheres, todas são iguais. Não tem mais aquela beleza. Acabou. Todas têm lipo, todas colocam PMMA no glúteo, nas pernas, tem aquele bocão. Eu sou uma mulher, né? Eu falo que eu sou uma menina mulher, porque assim, a minha idade não entrega o meu jeito. Então, assim. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo, graças a Deus. Mas assim, que nem eu tenho 38 anos, eu não aparento ter 38 anos. De jeito nenhum. Eu não te vi o teu corpo inteiro, mas de rosto não parece mesmo. E eu sou pequenininha, eu tenho 1,54. Tamanho da minha mãe. 1,54 eu tenho. E peso 48 quilos. Então eu sou magrinha, pequenininha e eu sou muito delicada. Eu sou delicada. Então, assim, hoje as mulheres não são mais assim. Hoje é tudo com pernão, hoje é tudo com bocão. Cabelo. Esses dias eu saí, pra você ter ideia. Eu fui num barzinho com uma amiga minha. E a gente estava sentada no barzinho, é só pra você ter ideia como que é. Chegou um cara em mim e falou assim, nossa, eu amei o seu cabelo, mas ele era hétero, tá? Eu amei o seu cabelo. E de longe dá pra ver que não é aplique. Eu falei, não, eu não tenho aplique, eu sou super natural. Ele falou, não, de longe dá pra ver. Porque ele falou, todas as mulheres têm aplique. Gente, o meu também não é aplique, o meu também é natural. Lá, tá vendo? A naturalidade. Então, assim, eu acho que a naturalidade deixa a mulher muito mais chique. Do que uma mulher... Eu falo assim, do que uma mulher mais troncudona, mais com aquele bocão, aplique, sabe? A mulher não tá sendo verdadeira. E eu acho que a mulher natural, ela é verdadeira. Sabe que há uns 20 anos atrás, quando eu era adolescente, tinha uma piadinha de que um cara saiu para namorar com a moça e quando ele chegou no motel com ela tirou unha, tirou cabelo, vai tirando todos os adereços e que na verdade não sobrou nada para ele poder brincar, né, no playground. Sim. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. As mídias sociais, elas trouxeram muito disso para a gente, né? Começaram a desenhar a mulher com uma igualdade.
Do mesmo jeito que existem as bonecas da Barbie, né? Hoje as bonecas da Barbie, elas são muito diferentes porque existe a multidisciplinaridade entre elas, né? Cada Exato. uma é de um jeito, né? Cada uma tem um tipo de um corpinho. E a mulher brasileira, ela é exatamente assim. Porque a mulher brasileira, ela tem as suas curvas, ela tem o seu jeito de ser, ela era muito mais delicada. Antes as mulheres eram muito mais magras na década de 70, 80 do que são hoje. Parte disso vem de se bombar muito na academia e parte disso vem também de querer preencher cada vez mais, né? E vira uma escravidão, porque você tem que viver fazendo isso, né, doutora Mônica? Exatamente, exatamente. Você vira escravo disso, né? Quanto mais você faz, mais você quer. Então você acaba virando escravo. E a mulher não se torna natural. Ela perde aquela beleza da naturalidade, vamos dizer assim. Exatamente. E eu quero te fazer uma pergunta agora, que é extremamente na prática tudo que a gente está falando. A mulher hoje põe muitos cílios, põe muita boca, põe muita unha, né? E a primeira parte que a gente vê a pessoa por trás de uma mesa ou por trás de um balcão é exatamente essa parte do busto para cima. Como é que você treina a sua equipe, a sua recepcionista, a sua secretária, para que elas estejam alinhadas com o mesmo valor, a mesma visão que você tem, para que elas possam atender as pessoas e trabalhar esse mental das pessoas para que elas sejam mais naturais também. Então, como é que você trabalha isso internamente? Assim, eu sempre falo para elas assim, nada de maquiagem muito, assim, chamativa. Natural. Uma base, um protetor com base, né? Sempre falo, protetor com base, um blush, um batom e um rímel, tá ótimo. É isso. E eu acho que o que causa mais a primeira impressão, tanto para mulheres como para homens, o que chama muita atenção é o rosto. Então eu acho assim, antes do corpo, eu acho que a primeira impressão, o primeiro impacto é o rosto. Então, por vários motivos. Eu gosto de tratar muito o rosto, eu trato muito o rosto, porque eu acho que o rosto é o cartão de visita. Exatamente, e é o que primeiro envelhece, porque está em mais contato com o sol, com o ar, né, e com a poluição, o rosto e as mãos, né, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As primeiras coisas que aparecem no envelhecimento é o rosto, pescoço, colo e mãos. Se você não trata isso, não adianta. E existe ainda algum tipo de preconceito dos homens ou das mulheres de tratarem principalmente essa região? Não, até porque eu tenho um protocolo que eu já trato o rosto com o pescoço, colo e mãos. Então eu já faço um protocolo para ela. Engraçado, né, você falar isso, porque o rosto, o colo e o pescoço, às vezes a pessoa até pode esconder por trás da maquiagem, por trás de uma gola alta, um casaco fechado, mas as mãos não tem jeito, porque a gente vê a mão na fotografia ou no vídeo e entrega a idade, não é verdade? Entrega, muito. As mãos principalmente. Que tipo de procedimentos ou que tipo de protocolo você tem para as mãos? Para as mãos, eu indico muito Morpheus com bioestimulador. Então, uma maquininha que você passa aqui. Na verdade, o Morpheus, ele é a última geração que foi lançado hoje, né? Que é o Morpheus Pro 8. Ele é uma radiofrequência microagulhada. Então, através das agulhas em ouro que é aplicado, ele vai também fazer o rejuvenescimento através da radiofrequência. Porque a agulhinha vai lá e penetra, né? E junto vai a radiofrequência, que é onde vai retrair a pele. E aí eu vou lá, passo o Morpheus nas mãos, faço até aqui também no antebraço. E logo em seguida eu injeto o bioestimulador. É uma região que tem muitos ossinhos aqui, né? Por causa da própria mão e dos dedos, né? É dolorido? É um pouquinho dolorido.
Só que aí depende, é o que eu falo, depende da profundidade que você quer que atinge, depende da potência que você vai usar, da energia que você vai usar. Lá na minha clínica eu tenho uma pomada anestésica muito potente que a paciente quase não sente dor. Isso é importante, né? O paciente não pode chegar lá e sentir dor, né? Claro que não vou falar assim, não vai doer. Vai doer, mas não vai doer 100%. Exatamente. Uma época eu precisei fazer a retirada com laser daquelas bolinhas que aparecem embaixo dos olhos. E a médica tinha esse cuidado de passar pomada anestésica ou me pedir para fazer isso 30 minutos antes de chegar lá. Teve um dia que eu esqueci. E eu fui para lá sem. Meu Deus, como é horrível a gente sentir dor no rosto, não é mesmo? Que região sensível que o rosto é, né? Muito, porque a gente tem muito ossos. E o osso, ele puxa mais energia. Que nem tem paciente que eu faço aqui, que o paciente não sente, mas chega aqui, o paciente já começa a sentir. Por quê? Porque o osso, ele realmente puxa mais energia. Então, por isso que o paciente acaba sentindo mais. Mas é porque trepida a máquina em cima do osso? É porque pega a vibração da máquina? É isso? Porque a energia puxa, né? Por exemplo, se você tá aqui, ela tá puxando a energia aqui. Ela tá pegando o contexto todo aqui. Entendi. É interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente busca uma clínica de estética sem ao menos entender, né, como que são feitos. Eu procuro me orientar antes, porque eu sei que são tratamentos, procedimentos que a gente pode sentir algum tipo de dor, né? Até na depilação a laser a gente sente, né? Sim. Imagina quando tem que manipular ou microagulhar uma região, né? Você estava falando sobre indicação de pacientes, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu tenho uma agência de comunicação em marketing há 18 anos e sou mentora de carreira, negócio e empreendedorismo há 12. E eu percebo que a maioria dos meus clientes, eu promociono até muito pouco do que eu poderia promocionar, porque eu prezo pela indicação. O cliente indicado, ele já chega qualificado, porque ele já viu um trabalho, o amigo já falou bem, né? A amiga já falou bem, ou a própria empresa. Então, eu prefiro sempre trabalhar com a indicação. Falando e trazendo para dentro do negócio, né, quais métricas ou indicadores, ou como que você mensura ou acompanha até com mais atenção para saber quais são os seus clientes que são indicados e quais que vêm pelas mídias sociais? Quando o paciente chega, ele faz aí ele assina termo, ele tem uma prescrição, né? E aí ele vai falar, olha, eu vim indicado por tal paciente, eu vim pelo Instagram. Mas a minha métrica é mais indicação de boca a boca. É muito bom, né? O cliente já chega lá com vontade, né, de mudar, Exato, né? Exatamente. E engraçado, quem que você acha que indica mais, o homem ou a mulher? A mulher. A gente fala mais, né? A mulher tem menos vergonha. Tem homem que indica, mas a maioria é mulher. Você acha que é porque a mulher tem menos vergonha de falar ou de mostrar um procedimento e porque existe mais tabu ainda em cima do homem, ou porque a mulher é mais falante mesmo? Não, eu acho que hoje em dia não existe tabu mais. Eu acho que esse negócio de tabu realmente acabou, porque hoje os homens se cuidam muito, né? Eu tenho bastante homens, pacientes homens, então eu acho que o tabu acabou, mas eu acho que é a mulher mesmo, sabe? E a mulher, ela gosta de mostrar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Ela gosta. Principalmente, ela gosta de falar, às vezes, até do nome da clínica ou da médica, porque vira uma grife, né? Então, isso é muito importante ela comentar que ela fez com aquele profissional qualificado, né? Quero saber agora, conta aqui no pé do ouvido, quais são os tratamentos que os homens mais fazem.
que os homens mais fazem: botox, bioestimulador e mandíbula, preenchimento de mandíbula. Botox na boca ou na sobrancelha? O botox ele não vai na boca. O que vai na boca é preenchimento. O botox ele vai nessa região e aí a gente pode até fazer um full face, né? Como colocar aqui no contorno, dar uma empinadinha no nariz, queixo, pescoço. Mas os homens em si mesmo assim, eles fazem mais essa região, que é do botox, mandíbula e preenchimento de mandíbula e bioestimulador no rosto, que é para fazer a sustentação. E também ultraformer. E eles ficam tão encantados com os resultados quanto as mulheres? Eles ficam com aquele olhar assim de pupila dilatada no espelho? Eles ficam. Eles falam, nossa, doutora, o que mais chama a atenção eles é a mandíbula, porque tem homem que não tem mandíbula, né? Eles falam, nossa, doutora, olha essa mandíbula, eu quero colocar mais. E aí vai indo, eu falo, não, vamos ir com calma. Colocou já um pouco, agora daqui a pouco a gente coloca mais. Vamos devagar, né? Eu nunca coloco muito assim para ele não assustar também. A gente tem que ir aos poucos. Até porque o cérebro ele demora um pouquinho para interpretar aquela mudança, né? Você acabou de sair de lá, até se acostumar com a nova forma, né? Demora um pouquinho, né? Não é de um dia para o outro. É porque assim, o preenchimento a gente consegue ver na hora. Só que o que acontece ele ainda vai desinchar, são 15 dias para desinchar. Então eu gosto de esperar 15 dias, aí o paciente volta, a gente vê, aí se precisar a gente aplica mais um pouquinho. Mas eu sempre gosto, é que nem eu falo, eu preservo a naturalidade. Então eu falo, vamos devagar, colocou 2 ml, depois a gente talvez coloque mais 1, mais 2, vamos vendo. Conforme a necessidade do paciente, porque na clínica os protocolos são individuais. Não é o mesmo protocolo que é para mim, não vai ser para você. Cada paciente tem o seu protocolo individual. Não é um protocolo protocolado para todas. Não, cada uma tem o seu. Que legal, isso é muito gostoso, né? Ver as diferenças, né? E tratar as diferenças com naturalidade, né? Exato. Eu quero falar um pouquinho agora, porque eu tenho acompanhado muito, inclusive no ano passado eu fiz um trabalho paralelo à Beauty Fair, que foi levar o conhecimento da inteligência artificial para o marketing, falando para esteticistas e cosmetólogas, né? Então, como que a gente pode se ranquear melhor no Google, como que a gente pode utilizar as mídias sociais, e eu percebi que dentro das clínicas já é utilizado muito equipamento de leitura de estética integrativa, fazendo toda a avaliação do corpo, se a pessoa dorme bem, se ela faz exercício, se ela se alimenta bem, né, se ela toma vitaminas, nutracêuticos. Você já utiliza algum tipo de inteligência artificial nesse aspecto? Não utilizo a inteligência artificial, até porque eu não gosto, né? Eu gosto eu mesmo de avaliar paciente. Dentro da clínica tem uma nutróloga que vai uma vez na semana e ela faz avaliação também com a bioimpedância, tudo isso. Mas usar a inteligência artificial, eu sou contra, eu não gosto. É importante ela tá mostrando aquilo que realmente é a verdade, né? Porque, assim, você tem que apalpar a paciente. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que apalpar um abdômen, eu preciso apalpar um rosto. A inteligência artificial não tá fazendo aquilo. Então, junto com o nutrólogo, eu consigo acompanhar. Aí a gente passa... Aí a nutróloga passa algumas vitaminas, eu passo umas vitaminas. A tendência é que a maior parte das clínicas, não só de estética como dermatológica, em algum momento elas vão passar a utilizar a inteligência artificial, porque a gente sabe que para o futuro isso é irreversível, né? A inteligência artificial ela veio para ficar. E tem um filme que eu assisti que eu gosto muito das câmaras, daquelas
Mad Baddies que eles trazem, né? O filme é o Elysium, e em algum momento do filme aparece essa câmera, essa maca, não, essa cama em que a pessoa deita, ela fecha, e aí a inteligência artificial não só faz o diagnóstico, como também o tratamento, e a pessoa sai de lá com o DNA alterado, sem a doença. E a gente já sabe, né, que existem estudos em cima disso, já existem as camas com cromoterapia também, as medpads cromoterapêuticas. No Brasil já tem sido falado muito sobre isso, né? Então, a inteligência artificial... A cromoterapia já existe já, né? Ela virá com certeza, né? Como que você pensa... Dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Você é uma pessoa que gosta de manter a naturalidade, que gosta de ter contato com o seu paciente, com a sua paciente. E hoje a gente percebe que os médicos que fazem o que você faz, eles têm uma aderência maior, as pessoas colam em você, né? E elas querem estar com você porque é o médico tradicional, é o tipo de médico que a gente gosta que atenda a gente, né? Você pode contar algum momento de virada, algo específico que mudou o rumo dos seus atendimentos, do seu empreendimento, alguma coisa que marcou você? Que me marcou foi o dia que eu decidi abrir minha clínica. Quantos anos faz? Faz 3 anos. E tão rápido assim você já conseguiu montar sua clínica na Zona Sul, em Moema, lidar com um público mais premiumizado, um público mais diferenciado, né? Sim, meu público hoje ele é A e B, né? Que vão mais lá, porque moram mais perto, tem o Itaim ali perto, né? Vila Nova Conceição, então os meus públicos são mais esses. Mas a minha virada de chave foi quando eu decidi abrir minha clínica. Eu falei assim, não, eu vou encarar isso e bora. Se vai dar certo, eu não sei. E tá dando certo até hoje. Graças a Deus. Que gostoso, né? É muito bom a gente conversar sobre isso, porque o podcast Carreira e Suas Vozes, ele tem exatamente essa função de levar a opinião de outros profissionais para dentro de casa, ou para dentro dos sonhos das pessoas que também querem empreender. Porque empreender é desafiador, mas é uma virada de chave que a gente tem, né, na vida, para que a gente comece a empreender. Eu vim de família de mulheres empreendedoras. Dá medo, claro que dá aquele frio na barriga o tempo todo. Eu vim de mulheres empreendedoras. Se vai dar certo, se não vai dar, tem mês que é ótimo, tem mês que não é. Aí você fica naquela, sabe? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí você tem que bolar uma estratégia, você tem que fazer umas promoções. Isso faz parte do negócio, né? E o que eu quero dizer é que eu vim de uma família que eu tive um modelo de mulheres empreendedoras desde a minha bisavó, né? Meu pai também era empreendedor. Na sua família, você seguiu o modelo de alguém ou você rompeu esses paradigmas e decidiu empreender? Não, eu tenho umas primas que são empreendedoras, mas eu não segui nenhum carreira, tipo assim, não foi assim, nada assim que eu olhasse e falasse, nossa, eu quero empreender. Não, eu fui na minha carreira solo. E tá dando muito certo, né? E tá dando muito certo, isso é muito gostoso. Fala pra gente, doutora Mônica, a gente tá chegando no final da nossa entrevista, de uma conversa deliciosa, de um bate-papo, que só falta um cafezinho aqui pra gente fazer. O bolo não, porque eu tô de dieta, mas o cafezinho sim. Então, eu quero saber de você, que conselho que você dá para as pessoas, para as mulheres, para os homens que estão começando a empreender nos seus negócios, principalmente em relação às dificuldades e às armadilhas do mercado? Bom, sempre vai ter aquele medo, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas uma coisa que eu levo sempre comigo, se você tem fé, nada te atinge. Nada, tudo você vai superar, você vai enfrentar, e eu super indico uma mulher, um homem empreender, porque
Não é fácil, é difícil, né? Mas eu indico muito. E quem tem fé não tem medo de nada. E eu ainda vou ampliar um pouquinho essa sua fala. Além da fé, as pessoas que olham para os seus corações e falam o que eu quero fazer, respeita os seus sonhos, né? Respeita a sua vontade de fazer o que quer fazer realmente e não porque está na modinha empreender, fazendo alguma coisa diferente. Essas pessoas são mais felizes, com certeza. Você mesmo, enquanto você não começou e não abriu o seu negócio, os seus olhos não brilhavam do jeito que brilham hoje, não é? Não, porque hoje eu faço o meu horário, que nem eu trabalho no período da tarde. Tem paciente que eu atendo de manhã, mas que nem período da manhã é o meu momento. É o meu momento de acordar, tomar meu café da manhã, ir para academia, treinar, fazer minhas coisas. Aí no período da tarde eu atendo. Então, assim, eu não tinha isso quando eu trabalhava para outras clínicas. Eu tinha que estar lá 9 horas da manhã, não ter hora para sair. Hoje não, hoje eu faço os meus horários, eu viajo a hora que eu quero, eu faço isso, né? E a gente não tem isso. Então eu super indico, realmente, se você tem um sonho em abrir algo, só vai. Não é fácil, não tô falando que é fácil, é muito difícil, muito. Eu, principalmente, que sou sozinha, eu tinha uma pessoa que é meu ex-namorado, vou até falar um pouquinho, que me ajudou muito. Ele sempre falou assim, vai lá que eu tô com você. Hoje, infelizmente, a gente não tá mais juntos, mas eu sou muito grata a ele, né? Eu tenho muita gratidão ao Marco Aurélio, que me incentivou, falava, vai que você é bom no que você faz. E eu, mas como que eu vou, cara? Eu falava pra ele, como que eu vou? Eu não tenho dinheiro, meus pais não têm condições. Ele só vai, Mônica. Ele falou, vai que eu tô com você. E ainda mais se você tiver uma pessoa assim do seu lado, as coisas é muito mais fácil. Exatamente. Eu vejo o que você traz aqui, né, e traz com tanta emoção, né, porque é muito bom a gente ter alguém do lado da gente. Eu vejo quando eu tenho essas conversas com meu marido, falo, eu tô com vontade de fazer isso, eu quero abrir novos projetos, eu quero fazer. Ele falou, faz o que você tem vontade. Se vai dar certo ou não vai, só quando você for é que a gente vai descobrir. Então ele fala a mesma coisa, fala, vai. Faz o que você sonha, o que você tem vontade, e a gente precisa muito disso, né? Eu fiz uma migração de carreira, eu sou musicista, sou formada, minha primeira formação é de musicista, dei aula de música durante muitos anos, toquei profissionalmente, mas em algum momento da minha vida eu descobri aos 27, principalmente aos 27 anos, que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava que era o meu diferencial. Então eu falei assim, poxa, se a comunicação é o meu dom, então deixa eu partir para a comunicação e o marketing, que eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais, porque o tocar era muito tocar para mim, tocar para o meu aluno tocava para a família, a gente fazia as audições, mas era numa época em que as coisas eram mais fechadas, não é como agora que a gente põe nas mídias sociais e o negócio viraliza, né? Então, eu tive que tomar uma decisão também, e a partir daí eu vejo o quanto é importante, eu percebo o quanto a minha vida mudou a partir de uma decisão. Então, o que você trouxe hoje é muito real, é muito genuíno, porque a gente precisa fazer escolhas na vida. E é da escolha que a gente define hoje que a gente faz o nosso amanhã, não é mesmo? Exatamente, é o nosso futuro. Fico muito feliz com a nossa conversa. Nossa, seja muito bem-vinda. Eu também gostei muito. Pode me chamar mais vezes que eu vou amar. Ah, que delícia. Só falta o nosso cafezinho, né? A próxima, eu vou gravar lá na sua clínica. Vai, vou adorar. Porque aí a gente mostra para o público quais são esses procedimentos que você falou e a pessoa entende melhor o seu dia a dia, qual é o dia a dia de uma empreendedora numa clínica de estética. Tá bom? Combinado. Que delícia, vai ser ótimo. Então fala para mim, deixa para o nosso público quais são as mídias sociais para as pessoas te encontrarem. Pode seguir no meu perfil profissional, porque eu tenho o meu perfil da clínica, mas eu gosto muito que o paciente veja o meu dia a dia. Eu posto, então, muito no meu perfil profissional, que é o @Mônica Drusian, tudo junto.
tá? Eu sempre posto antes e depois, posto os meus dia a dia na clínica, os protocolos novos, como agora estou com um protocolo novo que chama Summer Body. São 3 protocolos individualizados, sofisticados e sempre com naturalidade. Uau, que maravilha! Fiquei muito feliz, quero te agradecer muito pela tua presença aqui, pelo teu tempo, pela tua atenção em nos explicar melhor o que é o seu dia a dia e desejo muito sucesso para você. Muito obrigada. Nós encerramos, e eu quero encerrar esse episódio hoje com a sensação de que empreender é, acima de tudo, um ato de autoconhecimento e fé em si e no propósito que nos move. A trajetória da doutora Mônica Drusian nos trouxe exatamente isso, porque ela mostra que sucesso nasce da coragem de inovar com leveza, liderar com humanidade e manter-se fiel à essência, mesmo em um mercado competitivo e em constante transformação. Que a história da doutora Mônica inspire você a buscar sua melhor versão, não apenas no espelho, mas em cada escolha profissional e pessoal. Agradeço pela sua companhia e te convido a me seguir no Carreiras e Suas Vozes e no Cláudia Cardillo Oficial nas plataformas de streaming e nas redes sociais, para continuar acompanhando histórias como essa que transformam a vida da gente. Até o próximo episódio.